Introdução. A introdução tem a função de apresentar o tema. Nada mais é do que apresentar uma ideia central, normalmente citada em uma única frase, que será explorada, fundamentada e desenvolvida ao longo da dissertação, ou seja, no desenvolvimento e na conclusão. A introdução deve ser objetiva e evitar proposições confusas, pois o que será escrito dali em diante estará diretamente ligado ao modo como foram postas as ideias da introdução. Assim, a argumentação utilizada para defender um posicionamento não cabe nesse momento do texto. Isso será feito nos próximos passos da estrutura. Em resumo, na introdução, você irá mostrar para o corretor da banca que você entendeu o tema, mencionando algo em relação ao tema que já exista, como por exemplo dados e estatísticas referente ao tema central exigido na sua redação, e também citando o problema relacionado ao tema em questão. Isso será feito em poucas linhas da sua introdução, poderá ser em uma ou até 2 linhas. Parece um pouco confuso, mas vou tentar simplificar. Vamos supor que o tema da sua redação seja desigualdade social no Brasil, e no início da sua introdução, você mencione que o Brasil possui a 9ª maior economia mundial, segundo os dados do FMI. O problema que você pode confrontar nesse caso é como que está sendo distribuída a riqueza no nosso país. Ou seja, você pode citar que o Brasil possui a 9ª maior economia mundial, segundo o FMI, porém, a desigualdade social presente em nosso país mostra que essa posição esconde um grave problema nacional, que é a má distribuição da riqueza perante a população. Tendo citado isso, é justamente sobre esse grave problema nacional, que é a má distribuição da riqueza, que você deverá escrever ao longo da sua redação. Desenvolvimento. No desenvolvimento, você irá descrever argumentos e dados que sejam concretos para você argumentar sobre aquelas questões que você mencionou em sua introdução. A quantidade de parágrafos no desenvolvimento é ilimitada, mas é lógico que você deve cuidar com o limite máximo de linhas exigidos em sua prova. O ideal é que sejam usados 2 parágrafos para descrever o seu desenvolvimento. Lembrando que o desenvolvimento é a parte mais extensa da sua redação, pois é nessa etapa que você irá expor os seus argumentos baseado no tema central da redação. No desenvolvimento, é fundamental que você cumpra aquilo que você prometeu em sua introdução. Se o problema que você mencionou foi a má distribuição da riqueza no nosso país, como uma das causas da desigualdade social, é sobre isso que o seu desenvolvimento deve se tratar. Fale somente sobre isso em seu desenvolvimento. Não tente acrescentar outras causas pensando que isso vai encorpar a sua ideia. Isso só vai confundir o corretor da banca e irá enfraquecer os seus argumentos. Em resumo, se mantenha fiel ao seu problema proposto e descreva os seus argumentos baseados nesse mesmo problema. Observação muito importante. No desenvolvimento, você não irá descrever as suas soluções para a resolução do problema citado na introdução. Não, as suas soluções para o problema em si serão descritas apenas na próxima etapa da sua redação. Nessa etapa, você irá argumentar mostrando dados e estatísticas que já existam referentes à distribuição da riqueza em nosso país. Você irá mostrar e provar para o corretor da banca que aquele problema que você mencionou na introdução realmente faz sentido, e essas provas se dão através de dados já existentes referentes a esse problema. Por isso, é fundamental que você leia e estude sobre os principais pilares que regem a nossa sociedade, como por exemplo, saúde, educação, segurança e bem-estar social. Bom, até aqui você já aprendeu qual a forma correta de se fazer a introdução e o desenvolvimento da sua redação. Agora, preste muita atenção na próxima parte da estrutura. Essa parte é extremamente importante, pois é nela que você irá fechar com chave de ouro a sua redação. Embora ela seja simples, eu vejo que muitos estudantes acabam fazendo de uma forma totalmente equivocada. Vamos para ela. Conclusão. Depois que você fez a introdução mostrando o problema referente ao tema da redação, mostrou argumentos que provam a sua tese inicial no desenvolvimento, é hora de fazer a conclusão da sua redação. O objetivo da conclusão é criar um desfecho para aquilo que foi introduzido e desenvolvido. É nesse momento, e somente nessa etapa, que você irá apresentar as suas propostas de soluções ou sugestões referentes ao tema da redação. Nessa etapa, é fundamental que você cite soluções e sugestões que façam o corretor da banca refletir sobre o tema proposto. Soluções bem definidas fazem com que nossos argumentos se tornem críticos e úteis em relação a toda a argumentação que você fez nas etapas anteriores da sua redação. Observação muito importante. Na sua conclusão, você não pode apresentar soluções que sejam muito vagas em relação ao tema. Como assim? Na sua conclusão, tendo como base o exemplo da desigualdade social, você não pode dizer que uma solução é o governo criar mecanismos que diminuam a desigualdade social. Não, isso é muito vago. O corretor da banca quer que você seja específico na sua resposta. Se você disse que o governo precisa criar mecanismos, quais são esses mecanismos? Você poderia dizer, por exemplo, que uma solução seria tirar dinheiro dos mais ricos e distribuir para os mais pobres. E mesmo assim, se você der essa solução, de que forma você faria isso? Seria aumentando os impostos dos mais ricos e diminuindo os dos mais pobres? Você precisa ser específico nas suas soluções. Quanto mais específico você for, mais fortes serão seus argumentos e, como consequência, maior será a sua nota, pois você demonstrou pleno domínio sobre o tema proposto na redação.